E olha, o término de uma relação não costuma ser fácil, né? Muito pelo contrário. E quando os cônjuges não chegam a um acordo ou uma das partes não deseja a separação, aí surge o chamado divórcio litigioso ou a separação litigiosa. Pode ser esse o caminho, tá? É o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. Bora entender. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as nossas dúvidas, fazer com que a gente entenda melhor sobre a separação litigiosa, eu recebo a advogada Larissa Raulino. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom recebê-la aqui de volta, viu? Obrigada. Você que está em casa, quer saber o quê sobre a separação litigiosa? Esse é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. Eu estou sempre com o celular do Mulher Demais em mãos, vendo os questionamentos de vocês em tempo real, tá? Então manda a sua pergunta pra gente, o WhatsApp do MD é o 991050400, assim você compartilha suas dúvidas, quem sabe algum relato, alguma experiência, e se você não quiser se identificar, reforço que não tem problema, o importante é você tirar as dúvidas por aqui, tá? E aí, doutora, a gente separou aqui algumas telinhas para facilitar o entendimento, né? Deixar mais prático, mais didático para quem está em casa. Vamos soltar a primeira? São as dúvidas ou tópicos, né? Para a gente ir entendendo esse assunto. Vamos entender então, primeiro, o que é a separação consensual e a separação litigiosa, para a gente fazer essa diferenciação, né, doutora? Explica para a gente. Bom dia a todos. Interessante fazer essa diferenciação, porque muitas pessoas acreditam que separação consensual é a que é feita em cartório, separação litigiosa é a que é feita na justiça, e na verdade não é assim, certo? Separação litigiosa é toda separação que há um divórcio ou uma dissolução de união estável, onde há briga, onde as partes elas não concordam com algum ponto. Entendi. Partilha de bens, alimentos, guarda da criança. Então, a gente chama esse divórcio, essa dissolução de união estável em litígio, briga, né? Que a etimologia se chama de briga. Já a separação consensual, o divórcio consensual ou a dissolução da união estável consensual é quando as partes elas estão em comum acordo. Então, se elas concordam com todos os termos da separação, se já sentaram, conversaram, decidiram em conjunto como vai ser, então essa separação, esse divórcio, essa dissolução de união estável vai ser consensual. Então, havendo acordo, se não houver filhos menores de idade ou incapazes, esse divórcio ou essa dissolução de união estável consensual pode ser feita diretamente no cartório. Entendi. Já se houver filhos menores, mesmo havendo acordo entre eles, um juiz precisa homologar esse divórcio ou essa separação. Entendi. Então, aí é preciso o auxílio de um juiz só para verificar se está tudo de acordo, se os menores eles estão sendo prejudicados ou não. E aí ele homologa a decisão que o casal tomou em conjunto. Importante falar sobre isso, né? Fazer essa diferenciação com esses pontos, porque muitas vezes quando a gente fala sobre separação, divórcio litigioso, fica parecendo que é só quando uma das partes não quer a separação. Isso. Mas na verdade é quando não existe algum acordo, seja em qual for um dos itens ali já envolvendo a separação, né, doutora? Tem briga, é divórcio litigioso. Isso. Tá entendido, então. Já vou trazer aqui as perguntas que estão chegando no nosso WhatsApp. Vocês têm, passe livre por aqui, prioridade também. É o 991050400. Reforço que tem QR Code na tela aí, já facilitando sua vida. Aponta a câmera do seu celular e conversa com a gente aqui também, tá? Doutora, tem uma telespectadora, não vou identificá-la, tá? A separação litigiosa também acontece com casais de união estável? Nesse caso, é a dissolução da união estável, que pode ser feita, se for em comum acordo, pode ser feita em cartório. Se for e não tiver filhos menores. Certo. Se houver algum litígio, se houver discordância em algum ponto, tem que ser feito na justiça, sim. Muito bem. E essa separação litigiosa, doutora, como é que é feito esse passo a passo? Onde ela pode ser solicitada? Cartório, na justiça? Como é que acontece aí para que as pessoas que queiram deem o primeiro passo? Certo. A litigiosa. Então, Isso. o casal, ele decidiu se divorciar ou uma das partes que quer se divorciar e não há acordo em algum ponto. Então, o primeiro passo é procurar um advogado ou a defensoria pública. Certo. E aí esse profissional, ele vai informar a pessoa quais são os direitos que ela tem. Depois disso, é feita uma petição
o advogado ou o defensor ele vai solicitar as provas daquela pessoa, certidão de casamento, comprovantes dos bens, comprovantes de despesas das crianças ou do próprio cônjuge, se for haver o pedido de alimentos. E aí é ingressado na justiça, na vara de família, a ação de divórcio ou de dissolução de união estável. Muito bem. Vamos para a próxima telinha? Separação litigiosa é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito no Mulher Demais. Como funciona a solicitação do processo? Acho que a gente já deu uma introduzida aí, né, doutora? Tem todo esse passo a passo, indo até os órgãos responsáveis e aí fazendo já o início desse processo, né? E lembrando que mesmo no cartório, mesmo se as partes estiverem de acordo, é preciso o auxílio de um advogado para fazer. O procedimento ele não pode ser feito sozinho, um divórcio consensual em cartório, sem o auxílio de um advogado. Entendi. Já na justiça, ele quem vai colocar, digamos assim, no sistema da justiça o processo e acompanhá-lo do começo ao fim. Muito bem, precisa desse intermédio de um profissional aí, né, doutora? Isso. Vamos para a próxima tela, então? Solta aí pra gente. Documentação. Tem toda uma questão aí envolvendo esse processo, porque é um processo legal, né, doutora? Isso. Então, existe também essa entrega de documentação e algumas comprovações também, né? Em caso de casamento, um casamento legal, a pessoa vai precisar da certidão do casamento, documentos dos filhos, comprovantes de despesas e documentos referentes aos imóveis que foram adquiridos durante o casamento. No caso do casamento, a gente tem a facilidade de quê? Haver aquela data e um documento dizendo a partir de quando começou aquela união. Já no caso de união estável, não. A gente tem essa complicaçãozinha, né? Se o casal ele não fez uma escritura pública de união estável, então, além dessas provas, a pessoa vai ter que juntar provas da união. Entendi. Fotos, mensagens, postagens em redes sociais, vídeos demonstrando que já havia uma união estável entre aquele casal, que eles eram conhecidos como companheiros de vida para a sociedade. Então, não havendo a certidão de casamento, não sendo um casamento legal, uma união estável, a gente tem esse plus a mais de documentos que a gente vai precisar. Muito bem. Outra pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp, nossa telespectadora pediu para não ser identificada, tá tudo certo. Ela disse que não tem filhos menores, doutora, ele está separada há 2 anos. Nesse tempo, ele já convive com outra pessoa e ela quer saber como proceder, se ainda dá para ir ao cartório ou na defensoria, porque já se passaram aí 2 anos nesse caso e eu acredito que eles não fizeram essa separação, esse divórcio legalizado, tudo bem certinho, doutora. Ela ainda pode fazer isso mesmo já tendo passado esse tempo? Como ela não tem filhos menores, o divórcio ele pode ser feito no cartório. Agora, tem que haver a participação dos dois. Se ela tem um contato com ele, ela pode conversar com ele, dizer que tem esse desejo, os dois vão acompanhados de um advogado e fazem o divórcio no cartório. Se não houver esse contato, se ela não sabe o paradeiro dele, então ela pode ingressar na justiça com a ação de divórcio. E o juiz, ele, liminarmente, ele já atende o pedido de decretação do divórcio. Hoje em dia não é preciso que a outra parte aceite o divórcio para que o divórcio seja decretado, não. Que a outra parte vai ser ouvida em relação à partilha de bens, alimentos, etc. Mas o divórcio em si, apenas uma das partes pedindo, já é decretado de forma liminar. Foi até um caso interessante que surgiu na mídia no Big Brother. Bem recente agora, Camila, né? com Buda. Foi o maior bafafá, Foi, que né? ela se divorciou dele, ele ainda estava no programa. Sim. E as pessoas não sabiam que isso podia acontecer. Sim, pode acontecer. Mas é preciso uma ação judicial para isso. Muito bem. Várias perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp com relação à partilha de bens. Vou segurar aqui para no próximo bloco a gente conversar sobre esse assunto. Tá certo assim, doutora? Combinado. Combinado, então. Já, você vai mandando aí as perguntas que você tem sobre esse assunto, separação litigiosa, que você quer saber sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente retoma o quadro Seu Direito, tá certo?